Olá, tudo bem? Eu queria falar nesse vídeo a respeito de como criar hábitos com mais facilidade. E assim, eu tenho certeza que você já passou por muitas dificuldades para criar hábitos, eu também tive. Então você começa com aquela empolgação, começa todo motivado, vamos pegar o exemplo da academia, vou começar a ir na academia. Você às vezes até se matricula na academia, compra todos os equipamentos, compra todas as roupas, compra o tênis, vai ali 1, 2 dias e para de ir na academia. Não é assim? Então, na verdade, a construção do hábito, ela está sempre afadada ao fracasso se nós não usarmos as estratégias corretas. Eu lembro há um tempo atrás que eu li o livro do James Clear, né, que é o Hábitos Atômicos, e aquele livro ele explodiu minha cabeça em muitas coisas. Porém, o quarto ponto do livro, que depois eu vou entrar em mais detalhes, ele me deixou sem meios para como aplicar com facilidade. E há um tempo atrás eu estava estudando sobre gamificação. O que é gamificação? É como você transformar a sua vida, os seus hábitos, a sua rotina em jogos. Então, por exemplo, vamos parar para pensar num jogo de videogame, num jogo de computador. Então você tem pontos, a cada tarefa que você executa no jogo você ganha um ponto, você ganha uma experiência e no final você ganha o grande prêmio que é terminar a fase. E depois de terminar N fases você ganha você vence, né, ou zera o jogo, né? Então vamos pegar um exemplo na academia, né? Então eu poderia gamificar a academia e criar um sistema de pequenos pontos que eu vou acompanhando ao longo do tempo. E qual que é o vencimento das fases, né? É quando eu começo a ver as mudanças corporais, né? Eu começo a ter mais fôlego para fazer exercício, quer dizer, eu venci um nível. Ou, por exemplo, eu consigo aumentar a carga, eu consegui subir no segundo nível. Ou vamos colocando vários pontos, né, nesse meio do caminho, né, nessa gamificação, e no final do tempo, no final do período, eu tenho o quê? Um corpo tonificado. Então você viu? Essa é a ideia da gamificação, né? E eu fiquei pensando, né, como conectar, né, como concatenar a criação de hábitos, como é orientado lá pelo James Clear, com essa gamificação. E eu acho que eu achei que seria o ideal. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Mas antes de chegar nesse ponto, que vai ser o quarto ponto, é importante primeiro dar pelo menos um vislumbre, né, do que o livro Hábitos Atômicos explica, para depois chegar no quarto ponto para fazer mais sentido, principalmente para quem às vezes não leu esse livro, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto do livro que ele fala, que eu gosto muito, é que nós temos que deixar a meta óbvia. O que é isso? Só vou dar um contexto um pouco geral, que é uma coisa que explode minha cabeça, é muito interessante. Ele fala assim, ó, que nós não devemos pensar em criar metas no sentido genérico. Um exemplo assim, eu quero ter um corpo definido, eu quero emagrecer no verão, eu quero caber naquela roupa, eu quero se tornar um leitor. Isso são metas genéricas. O que ele fala? Nós temos que criar sistemas. O que sistemas? São pequenos passo a passos que nós executamos para chegar no fim de uma tarefa. Quanto mais simples for esse sistema, ou seja, quanto mais fácil for esses passos, mais fácil executar a tarefa. Você entendeu? Então, quando ele fala ali de tornar óbvio, é assim, então, em vez de eu ter uma coisa genérica, eu ter algo específico. Então, por exemplo, como poderia ser isso? Vamos dizer que eu quero se tornar um leitor, quero começar a ler todos os dias. Então, torne isso bem específico. Eu vou acordar todo dia 15 minutos mais cedo, vou deixar o meu livro em cima da mesa, vou passar o meu café e enquanto eu tomo o meu café, eu leio por 10 minutos. Então você viu? Você tornou um hábito que antes estava na esfera da imaginação em algo real, algo tangível. E é isso que é importante. Muitas vezes nós sonhamos, né? Ele está naquela esfera da imaginação. Como que eu materializo aquilo lá? Executando a tarefa. E como que eu executo a tarefa? Tornando ela óbvia, prática e simples. Vamos pegar, por exemplo, um carpinteiro. Imagina que o carpinteiro fala, eu quero construir uma cadeira. Nota que ela está no universo das ideias. Agora, quando ele começa a pensar no passo a passo e ele coloca esse passo a passo em prática, eu tenho que pegar a madeira, tenho que pranchar ela, tenho que cortar ela na medida para fazer os 4 pés, para fazer o encosto, para fazer o assento. Quando ele começa a colocar em prática esse pequeno passo a passo, ou seja, tornar óbvio o que só está na esfera das ideias, se torna muito mais fácil executar a ação que ele deseja. Então, do mesmo modo, se nós fizermos isso com os nossos hábitos, ou seja, em vez de deixar ele algo genérico, tornar ele algo óbvio e com passos claro a claro do que nós devemos fazer, vai ser muito mais fácil executar a tarefa. O segundo ponto, né, que ele fala que eu acho muito interessante, que é tornar atraente.
Vou pegar um exemplo meu, mas pense em N exemplos que você pode ter. Por exemplo, eu atualmente estou indo muito na academia. Eu desenvolvi esse hábito, era um hábito que eu não tinha e comecei frequentemente. Eu estou indo basicamente todas as semanas. Como que eu tornei atraente a academia? Bom, eu gosto muito de ver vídeos, por exemplo, do Bruno Fagion e do Elton Luiz. São vídeos que eu não abro mão de assistir aqui na internet. O que eu fiz? Eu só assisto esses vídeos na academia. Então, enquanto eu estou lá fazendo exercício, eu estou ouvindo o vídeo deles. Enquanto eu estou correndo ali na esteira, eu estou ouvindo o vídeo deles. Então, eu peguei algo que eu preciso desenvolver o hábito, né, que é de ir na academia, eu preciso fortalecer o hábito, e amarrei ele com algo que eu gosto de fazer. Então, pode ser com N coisas, que nem, por exemplo, no comecinho eu falei da leitura, né? Então, vamos dizer que se uma pessoa gosta de tomar café, ou de manhã você gosta de contemplar. Então, se você amarra um hábito que você tem, por exemplo, que você quer desenvolver, que é o da leitura, com o hábito de tomar café de manhã, vai ficar muito mais fácil, então, você desenvolver esse hábito. O terceiro passo que ele fala para nós, que eu acho muito interessante, é o de tornar fácil. Tá, como que eu torno fácil um hábito? Bom, vamos pegar aquele exemplo que eu dei lá da mesa, vamos pegar aquele exemplo que eu falei lá da começar a ler todos os dias. O que você pode fazer? Já deixa separado o seu livro. Tá, você deixa separado o seu livro, já deixa separado sua caneta em cima da mesa, junto ali, deixa ali as coisas que você vai precisar para a leitura na noite anterior. Torne fácil. Já coloca o celular para despertar não 10 minutos antes, 15 minutos antes. Para você dar uma acordadinha, se alongar um pouco e ir lá e executar a tarefa. Uma coisa que ele fala também que é muito interessante, para tornar fácil o hábito, é, por exemplo, se você não tem o hábito de leitura, não adianta você se comprometer a falar assim, eu vou começar a ler 30 minutos por dia, 1 hora por dia. É cansativo, você não vai conseguir, porque você ainda não tem um hábito. Quando você tem um hábito, fica mais fácil. Então, o que você faz? Coloca ali 5 minutinhos, eu vou ler 5 minutinhos, vou ler 10 minutinhos, vou ler 15 minutinhos. Você entendeu? Coloque pequenos passos, não passos muito grandes. Isso vai te ajudar também a desenvolver esse hábito. Então, torne esse hábito simples. Quanto mais simples for o seu hábito, note, menos dificuldade mental você vai ter para executar aquele hábito. Porque quando nós pensamos em executar uma tarefa, o nosso cérebro começa a colocar um monte de empecilhos. Por quê? Porque o nosso cérebro prefere o repouso. Como ele é um órgão que ele é muito custoso em sentido energético, para ele, quanto mais tempo nós ficarmos parados, tranquilo, melhor. Só que se nós queremos desenvolver um bom hábito, é necessário então nós lutarmos contra essa tendência. E como nós fazemos isso então, nesse terceiro passo? Tornando o hábito mais simples. E podemos fazer isso por dividindo em pequenas pílulas, né? E agora é o ponto que eu queria falar para vocês, né? Que lá fala para nós, né? Torne o hábito satisfatório, né? Lá ele fala para nós sempre amarrarmos o hábito com algo que nós gostamos de fazer. Então, por exemplo, que eu já mencionei. Então eu vou começar a ler, eu vou também tomar um café. Eu vou para a academia e depois vou me presentear com alguma coisa. É assim, eu acho interessante, eu acho válido, porém assim, começa a ficar muito difícil você criar recompensas. Se você tem facilidade para criar recompensas para si mesmo, tudo bem. Eu até concordo, mas para mim eu tive dificuldade, eu achei meio abstrato. E aí um tempo atrás, estudando sobre gamificação, eu aprendi sobre isso, né? Que nós podemos colocar, gamificar o hábito. Como assim? Bom, como que eu gamifico os meus hábitos, então, para facilitar? Lembra que eu mencionei lá que um dos passos é tornar o hábito bem simples, o terceiro passo é tornar o hábito bem simples? Como que eu fiz isso? Eu peguei e coloquei 5 minutinhos, apenas 5 minutinhos para executar uma tarefa. E coloquei no caderno. Vou mostrar para vocês como que ficou. Ó. Esse aqui é meu caderninho, tá vendo? Ó? Então aqui do lado aqui eu tenho a data, tá vendo? Essa aqui é a data, aqui a tarefa que eu tenho que executar e cada quadradinho desse aqui são 5 minutinhos, tá vendo? 5 minutinhos. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, eu tenho vários tipos de tarefa, por exemplo. Ó. Eu tenho estudar, escrever, ler, tenho fazer alongamento e prancha quando eu não vou na academia, eu tenho aqui estudar para o SAP, que eu estou estudando para SAP, eu tenho aqui criar roteiro, inclusive eu aproveitei esse tempo para criar o roteiro. E qual que é a ideia? Vou explicar para vocês. E por que isso é tão satisfatório? Vocês pegam um timer do celular mesmo e marca lá só 5 minutos. E aí você marca aqui quantos quadradinhos você quer dedicar para aquela tarefa. Então, por exemplo, para escrever eu queria 15 minutinhos. O que eu fiz?
Coloquei lá 3 quadradinhos. Deu 5 minutinhos, vou lá e risco aquele quadradinho, um quadradinho e continuo mais 5 minutos. Reseto o timer, continuo mais 5 minutos. Terminei os 5 minutos, ou seja, já estou com 10 minutos, risco esse quadradinho em 10 minutos, reseto o timer e começo de novo. Falando assim parece complicado, mas na verdade não é, super simples. E qual que é o ganho que eu tive, que é aqui que explodiu minha cabeça? É porque assim, quando você quer fazer algo, por exemplo, eu quero começar a ler todos os dias, o que eu quero ganhar com a leitura? Eu quero aumentar o meu vocabulário, eu quero aumentar a minha faculdade de raciocínio, eu quero ter mais facilidade para ler, para compreender, para se expressar, não é? Só que note que todos esses ganhos, eles não estão agora no presente, eles estão lá no futuro. E eu só vou ter esse ganho se eu conseguir trazer ele para frente. Mas como que eu trago ele para o hoje? Como que eu torno algo tão intangível que esse ganho no futuro, como que eu trago ele para o presente? E é aí que entrou a gamificação. Por quê? Porque cada vez que eu vou lá e cumpro 5 minutinhos, nota que é bem pequenininho mesmo, 5 minutinhos, dá um disparo de dopamina. Eu falo, puxa, eu consegui 5 minutos. Eu tinha prometido para mim que ia ler 15 minutos por dia, puxa, eu consegui ler 15 minutos por dia. Nossa, eu tinha prometido para mim que eu ia escrever 15 minutos por dia, puxa, eu estou conseguindo escrever 15 minutos por dia. E você sabe o que mais me surpreendeu nesse caso? Que antes eu ficava procurando oportunidades, falava, agora não dá, eu ficava criando desculpas para não executar as tarefas que eu queria fazer, mas não conseguia. Quando eu comecei a fazer isso, olha só que interessante, por exemplo, aqui escrever. Eu estava seguindo o exemplo da Julia Cameron, né, de escrever 15 minutos por dia. Só que é tão gostoso você rabiscar quando você executa a tarefa aos 5 minutinhos, que os 15 minutos virou 30. Por quê? Porque é muito dopaminérgico e te dá aquela onda de alegria e de satisfação de estar fazendo algo. Você entendeu? Então é por isso que eu acho que vale muito a pena você fazer isso. Porque você tem a satisfação imediata de algo que você só tem um ganho lá no futuro. Mas você já está conseguindo executar. E você está vendo ali, quando você olha depois o caderninho, e você olha a quantidade de coisas que você fez na semana, é muito prazeroso, é muito prazeroso. E aí você pode olhar e falar, nossa, essa semana eu já consegui ler, consegui estudar, consegui ir para academia, eu consegui fazer um roteiro para o YouTube, eu consegui estudar programação, é muito maravilhoso. Você entendeu? Então é esse ponto que eu acho que faltou no livro lá, que é essa gamificação, né? Pegar um hábito e tornar ele mais gostoso, tornar ele mais palpável para nós fazermos. Tá bom? Então essa era a minha dica, né? Fica essa dica para vocês. Eu estou pensando, francamente, agora com 40 anos, né, com um monte de mudanças que aconteceu na minha vida, né? E eu basicamente de uns 6 meses para cá eu mudei totalmente o meu modo de leitura e eu ganhei muito mais compreensão. Eu estava pensando em fazer uma live explicando o meu processo de leitura tal e como tem me ajudado. E aí eu queria saber se para vocês interessa fazer uma live, se vocês estariam presentes nessa live, por favor, comenta aqui. E também faz uma gentileza, compartilha esse vídeo com alguém que estiver precisando desenvolver o bom hábito e também se inscreve no meu canal. Me ajuda a crescer nessa plataforma. Agradeço, muito obrigado, fiquem com Deus.